Estamos recebendo o vereador Adilson Girardi do MDB ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan Joinville. Vereador Adilson Girardi, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, César, eu quero agradecer aí o convite por estar presente aqui nessa manhã e saudar também aí a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville e região. Que bom. Nós temos muitos eventos, o senhor é ligado diretamente ao bairro Vila Nova também, mas com uma atenção para toda a cidade, como vereador eleito. Nós comentamos aqui no intervalo sobre a família Vogelzanger, não é? E uma data impressionante que aconteceu e foi registrada na semana passada. Sim, no sábado nós estivemos lá na propriedade da família Vogelzanger, lá na Estrada dos Morros, região rural do Vila Nova, prestigiando o aniversário de 150 anos da Serraria Vogelzanger. Ainda em atividade? Não, agora está com atividade turística rural. Turística rural. Porque a serraria é uma serraria antiga, ainda movida a água. A serraria ainda funciona de maneira artesanal, né, até para conhecimento dos visitantes, dos turistas, mas assim, um fato histórico, porque Vila Nova tem 159 anos, comemora esse ano, e a serraria completa 150 anos. Então a serraria perpassou aí por toda a história do bairro Vila Nova e do Joinville também, né, trazendo desenvolvimento, né, ajudando lá a construção das casas que no passado eram todas de madeira. Então é uma história bonita e valeu a pena, né, estar presente lá e prestigiar. A Câmara entregou uma moção parabenizando a família, né, uma moção assinada pelos 19 vereadores, e nós estivemos lá presentes para prestigiar essa data. Que bom, ótimo. Boa lembrança, né? Falando do Vila Nova, já tem data para a grande festa do Vila Nova, que comemora 159 anos. Sim, dia 6 de julho desse ano acontece a festa que começou a ser comemorada em 2013. E agora no dia 6 de julho a festa acontece lá no Sesc Comunidade do bairro Vila Nova. Como todos os anos, a festa ela é movida pelas associações de moradores, pelo Conselho das Associações do bairro e pelo ICVN, que é o Instituto Cultural e Social do bairro Vila Nova, que foi criado com o intuito de trazer um pouquinho de cultura e também a questão social para os moradores da região. Que bom. Bom, o senhor está na segunda ou terceira vez? Estou no terceiro mandato. Terceiro mandato como vereador. Pelo MDB, todos os mandatos? Não, eu fui eleito em 2016 pelo Solidariedade, à época, e no final do meu primeiro mandato eu fui convidado a ingressar no MDB pelo então prefeito Udo Deller, e de lá para cá então eu sou filiado ao MDB nos dois últimos mandatos. Os mandatos. Bem, participou da última eleição como candidato a deputado estadual e vai estar um período na Assembleia Legislativa. Não é um período muito longo. O que o senhor acredita que pode apresentar, né, para a nossa região nesse período que vai estar em Florianópolis? Bem, o MDB, né, trouxe agora neste ano essa novidade, que é com a entrada do MDB definitivamente no governo Jorge Gil Melo, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente o deputado suplente Emerson Stein, que estava ocupando a vaga do deputado Gerry, que é o atual secretário de Infraestrutura do Estado. Gerry, o secretário de Infraestrutura, né? Sim, o Gerry é da Infraestrutura. Nesse acordo vieram o deputado federal Chiodini para assumir a Agricultura, é secretário da Agricultura, e na Secretaria do Meio Ambiente o deputado Emerson Stein. Com isso abre-se um prazo aí de 1 ano e 1 mês, até abril do ano que vem, quando é necessário que os deputados se desincompatibilizem, os secretários, para poder concorrer às eleições do ano que vem. Abre-se um prazo de 1 ano e 1 mês, e esse 1 ano e 1 mês o partido decidiu privilegiar os seus suplentes. Então foram escolhidos os 4 primeiros suplentes, e esses 4 vão dividir os 13 meses. Dá 3 meses e 10 dias. Então a gente vai estar lá durante 100 dias na Assembleia Legislativa, e dentro desse rodízio a primeira suplente, né, abriu mão de assumir, que é a Rose Maldaner, que ela era a primeira suplente do nosso partido. Então assim, ela abrindo mão, assumiu a segunda, que era a deputada Dirce, já foi deputada do Estado, e a Dirce está agora no mandato e permanece até julho. Então eu sou o segundo, julho eu assumo e devo permanecer lá até início de outubro. Então é um período de 100 dias, mas eu acredito que teremos possibilidade de fazer um grande trabalho nesse período. Já tem ideia, assim, de um projeto de lei, algo que possa vir em benefício da comunidade de Joinville? Temos alguns. A nossa maior defesa nesse período na LESC será pela reabertura da Ceasa Joinville.
Nós estamos brigando aí pela questão já desde o primeiro mandato, quando nós brigávamos para que o Estado assumisse a Ceasa, porque a Ceasa de Joinville é a central de abastecimento. De Joinville era a única do Estado municipalizada. As demais todas estavam sob o guarda-chuva da Ceasa Santa Catarina, que tem toda a experiência, o know-how para tocar, né, a questão da Ceasa. E Joinville estava capengando, porque com a administração local faltava um pouco de estrutura. E o equipamento pertence ao Estado, é um equipamento que pertence à SIDASC. Então nós conseguimos superar agora com o governador Jorginho Melo, que esteve aqui em Joinville, superamos a questão da estadualização. O governador esteve aqui, lá na Ceasa, assinou o documento de estadualização, o equipamento voltou para o Estado, a prefeitura cumpriu a parte dela, que era fazer a reforma do galpão do produtor, um galpão anexo à Ceasa, que foi todo ele destelhado pelo aquele vendaval que tivemos aqui em Joinville, e a prefeitura investiu lá R$700 mil, fez a reforma, entregou para o Estado, e agora falta a Munesc, que fez o projeto de reforma de todo o Ceasa para que ele possa voltar a atuar. Agora falta o governo investir cerca de 2 ou 3 milhões de reais para fazer a revitalização e, na sequência, fazer a licitação para os boxes. Ceasa que não atende só Joinville, o Ceasa atende região. Então nós temos aí toda a região norte e nordeste que hoje precisa sair de Joinville para ir para Curitiba buscar verdura, frutas, e o imposto fica lá também, né? Fica no Paraná. Então essa vai ser encarece por produtor isso. Sim, encarece, e nós temos aí o produtor local que ele trabalha na dependência da Ceasa. Se a Ceasa está forte, o produtor rural também fica forte, porque ele fornece produtos para a Ceasa. Então nós temos aí hoje um problema muito grande que está fechado o Ceasa hoje. Temos lá 2 ou 3 boxistas, de um espaço que comporta pelo menos 15, e a nossa luta vai ser então para que o governo do estado realmente assuma. Agora com o secretário Chiodini na pasta da agricultura, eu acredito que teremos aí um apoio muito forte do secretário, que é também do MDB, do nosso partido. Ele vai ser um grande parceiro para que a gente consiga sensibilizar o governo do estado a investir pouco, 2 ou 3 milhões para o governo do estado é dinheiro que entra em uma hora no caixa do governo. Então é uma demanda muito grande para a nossa agricultura de Joinville e da região, e essa vai ser uma das nossas bandeiras. Importantíssima, excelente pauta, vereadora Adilson Girardi. Vamos falar um pouquinho de política. O senhor faz parte também dessa comissão especial das pessoas que estão em situação de morar na rua, e ontem teve mais uma reunião, mais uma audiência. Dá para fazer um resumo do que ontem foi discutido na reunião? Sim, ontem nós estivemos pela manhã na Câmara de Vereadores em mais uma reunião, desta vez com representantes do governo estadual, os deputados estaduais. Esteve presente lá representando a bancada do Norte o deputado Cadorim, e trouxe para nós um pouquinho do resultado daquilo que foi a audiência lá no estado, que participamos também, envolvendo aí todas as forças policiais, todas as pessoas envolvidas no tema em âmbito estadual. Então existe um consenso de que, primeiro, o problema não é um problema local, é um problema que se espalha por todo o país. Diria até que é um problema que nós importamos do exterior. Mas o problema hoje é nacional. Aqui em Santa Catarina nós temos algumas cidades com um número grande de pessoas em situação de rua. Eu me espantei ontem, eu estive em Florianópolis, eu me assustei com a quantidade de pessoas na rua em Florianópolis. Joinville não é o campeão nesse caso. E ontem também, então, nesta reunião que aconteceu ontem pela manhã, o deputado Cadorim, ele trouxe como informações de tudo aquilo que o governo do estado agora, nessa força-tarefa que o próprio governador está mobilizando, algumas ações que devem ser implementadas. Uma delas é um controle das passagens que são cedidas pelas prefeituras, para que essas pessoas saiam da sua cidade e vá para outra. Então, o que é consenso? O consenso é que quando você vai financiar uma passagem, doar uma passagem para essas pessoas, moradores de rua, para ir para outra cidade, o mínimo que se espera é que a assistência social da cidade entre em contato com a família na outra cidade para saber se aquela pessoa vai ser recebida lá na cidade. Ela tem algum lugar para ficar, algum lugar para morar, e não simplesmente mandar as pessoas e transferir o problema. Então, em relação a isso, será implementada uma lei, e nós queremos ajudar, né, estando lá na LESC, para punir os gestores que fazem esse, entre aspas, tráfico de pessoas. Então essa é uma das ações. Uma outra ação importante é uma moção que a Assembleia Legislativa encaminha para o governo federal, para a Câmara Federal, para que se instituam leis que possibilitem, né, a ação mais forte da polícia, das forças policiais. Hoje, furto não dá cadeia.
faz um BO, registra, antes de você terminar de preencher o BO, o cidadão já está solto. E nós temos muita reincidência nisso. Nós precisamos também, em relação ao governo do estado, ampliar a quantidade de vagas nos centros de recuperação, aquelas vagas que são subsidiadas pelo governo estadual. A demanda é muito grande por pessoas, porque há pessoas, 3 categorias de pessoas que estão na rua hoje. Aqueles que precisam de um emprego e querem ajuda, aqueles que se conformaram com a situação na rua, estão cômodos lá, até por causa de todo o benefício que está em volta, e aquelas pessoas que não têm condição de decidir por si próprias. Então essas nós acreditamos que teria que aprovar a lei da internação compulsória. Elas não têm condição de decidir por si mesmo, mas nós precisamos de espaço nos centros de recuperação, nas casas. E nesta semana também verificamos a questão dos imóveis abandonados em Joinville. Nós temos aí verificamos aí em um dia cerca de 10 grandes imóveis abandonados no centro da cidade, que servem de local para as pessoas consumirem drogas, cometerem delitos, crimes. Então a prefeitura ontem já divulgou, inclusive, que existe uma ação para, a partir dessa semana que vem, agora fechar, com tapumes, alguns desses imóveis. Já existe lei municipal nesse sentido. E agora, no dia 23 de abril, nós teremos uma grande audiência pública para discutir a respeito desses imóveis abandonados, principalmente em relação àqueles imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Imóvel que o cidadão às vezes não tem condições de arcar com o recurso para fazer a restauração, que custa muito mais caro do que a reforma, o restauro histórico. O cidadão não tem condição e para ele não vale a pena o investimento daquele imóvel que está totalmente deteriorado. E eu cito como exemplo aquele imóvel ao lado do INSS, que está lá e serve hoje, inclusive pegou fogo, serve hoje de local lá para as pessoas de esconderijo, para criminosos. Então precisa se fazer alguma coisa para que a gente consiga resolver, apertar o cerco. A gente não vai conseguir zerar, mas precisa apertar, diminuir os espaços para que a rua não seja um lugar confortável para as pessoas ficarem. Isso é verdade, que as pessoas que estão na rua hoje têm uma oportunidade de recuperar a busca pela sua família, pela sua autoestima, pelo seu trabalho, enfim, e que as pessoas do bem possam viver tranquilas também na rua. Excelentes ações. Vereadora Adilson Girardi, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelas iniciativas, sucesso lá na Leste, o tempo é curto, mas algumas bandeiras eu tenho certeza que serão conseguidas lá com o seu trabalho, e um excelente dia. Eu agradeço a oportunidade e permaneço à disposição aí da rádio, da comunidade joinvilense, lá no nosso Legislativo Municipal, e a partir de junho na Leste, lá na Assembleia Legislativa do Estado.